nos abençoe, continue nos concedendo a sua paz. O evangelista Mateus, ele nos dá conhecimento de uma passagem da vida de Jesus que é muito interessante e que é um chamamento, um alerta para nós, principalmente nós que estamos em vias de transformação do mundo, de expiação e provas, para mundo de regeneração. Então é um chamamento, é um alerta, é uma orientação que encontramos em Mateus. E ele nos conta, lá no capítulo 22, itens 1 a 14, versículos 1 a 14, que Jesus estava no templo e estava sendo arguído pelo príncipe dos sacerdotes e pelos fariseus. E a questão versava sobre o tema o reino dos céus. Eles discutiam o que era o reino dos céus. Então Jesus, explicando a eles, os sacerdotes, qual o conceito de reino dos céus, ele narrou a parábola do festim das bodas, dizendo assim: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei enviou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem dar importância a isso, lá se foram para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou todos os assassinos e colocou fogo, queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos os que para ele foram chamados. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrares. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se colocaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, e percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus, quando ele contava as parábolas, quando ele ensinava,
Toda a fala dele era direcionada para esclarecimento sobre a vida espiritual. Ele buscava sempre esclarecer nas suas palestras a questão da vida espiritual. Ele queria que as pessoas refletissem a respeito da vida espiritual. Então, dessa forma, já no título da parábola, a gente fica curioso e começa a se perguntar: por que festim das bodas? Parábola do festim das bodas. O que tem a ver uma festa de casamento com os ensinamentos do Evangelho? Qual a relação de uma festa de casamento com os ensinamentos de Jesus? Então, essa parábola, para que ela possa ser bem compreendida, é preciso que nós saiamos um pouco da nossa cultura, dos nossos costumes, da nossa língua e adentremos em outro mundo totalmente diferente, costumes diferentes, língua diferente, características totalmente diferentes. E nesse caso, o convite é para que nós entremos no mundo da Palestina no século I. Na tradição do povo hebreu, a união do ser humano com Deus, quando o homem se volta para Deus, quando ele se une, quando ele aceita os ensinamentos das leis de Deus, disse que houve aí um casamento. Quando ele se ocupa com as coisas de Deus, simbolicamente disse que houve aí um casamento. A ideia que se procura passar com isso é que quando nós nos integramos, a Deus, naquela cultura, naquela tradição, então ocorreu um casamento. E no Velho Testamento é recorrente nós encontrarmos referências ao casamento. Todos os profetas, quando eles falam da relação do homem com Deus, seja Jeremias, seja Oséias, seja todos, enfim, Isaías, todos os profetas, eles fazem a referência da relação do homem com Deus como sendo um casamento. E no livro do profeta Oséias, no capítulo 3 e 4, nós vamos encontrar uma referência até poética a respeito do casamento. Ele diz assim: Jerusalém, o profeta Oséias, diz que Jerusalém e a Samaria eram duas mulheres que abandonaram o seu senhor, o seu marido, e se prostituíram. Então, nessa simbologia dos profetas, o voltar-se para Deus é simbolizado pelo casamento. Mas toda vez que nós nos afastamos de Deus, toda vez que nós apartamos de Deus, então para esse comportamento nosso dá-se o nome de prostituição. Então, quando a pessoa, Oséias, fala que Jerusalém e Samaria se prostituíram, ele quer dizer que Samaria e Jerusalém se afastaram de Deus. Então, nada a ver com a questão sexual. E nós vamos encontrar, por exemplo, naquela passagem em que o homem chega até Jesus e fala para ele, pede a ele que cure o seu filho que estava obsidiado.
E ele diz: Senhor, o meu filho está perturbado pelo demônio, que ora o joga no fogo e ora o joga na água. Eu pedi aos seus discípulos que curassem-no, mas eles não conseguiram, eles não foram capazes. Então Jesus, olhando para o homem, disse para ele: ó raça adúltera e incrédula, até quando eu os suportarei? Então, quando Jesus fala da raça adúltera, ele está falando de povo que se afasta de Deus e que não tem fé para que possa promover as curas que seria de se esperar. Então, o festim das bodas é a festa da união do homem com Deus, é a festa do congraçamento do homem com Deus. Então vejamos, numa análise superficial da parábola, o que nós podemos entender. O rei envia seus servos para chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusam a ir. Como nós podemos entender essa colocação? O rei, que no caso é Deus, decide fazer uma festa de bodas para comemorar o casamento de seu filho, Jesus, com a humanidade. Quando Jesus esteve à terra, então o objetivo era trazer o homem para perto de Deus. Então seria o casamento da humanidade com Deus. E o rei então decide fazer as bodas. O banquete nupcial simboliza todos os recursos que Deus coloca à disposição da humanidade, de todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, de maneira gratuita, para que se possa fazer o processo de iluminação de todos nós. É o que o banquete representa. E as bodas representam o momento da era messiânica, o momento da chegada do Messias, que foi quando Jesus esteve na terra. Então, para isso, ele envia os seus servos, que são aqueles que fielmente cumprem, divulgam as leis divinas, as leis de Deus. Nesse caso, os profetas foram os primeiros servos que Deus enviou para convidar para o festim das bodas. Então Jesus, quando ele narra aqui a parábola, ele está fazendo uma referência ao povo hebreu, que foram os primeiros convidados para o festim das bodas, porque o povo hebreu foi o primeiro povo a adorar o Deus único. Todos os outros povos eram idólatras, adoravam a vários deuses, eram politeístas. Mas o povo hebreu se recusou, não aceitou o convite, as palavras, as advertências que os profetas faziam não eram ouvidas, não eram levadas em consideração. Nós podemos perceber isso com o próprio João Batista, que, apontando o dedo para Herodes, acabou degolado, acabou sendo morto. Então, os profetas foram massacrados, assim como diz a parábola. Muitos morreram em virtude do chamamento ao festim das bodas. Então, o rei, continuando, enviou outros servos dizendo: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas.
Eles, porém, sem dar importância a isso, lá se foram, uns para a sua casa de campo e outros para os seus negócios. E outros pegaram os servos e o mataram. Esses, segundo os servos que Deus envia, que o rei envia para fazer o convite ao festim das bodas, os que estão aqui referidos, estão relacionados com Jesus e os apóstolos. Foram os segundos servos que traziam a mensagem da lei de Deus. Mas novamente os hebreus, os judeus, recusaram o convite, porque os judeus esperavam um Senhor que iria dominar através das armas, iria dominar através da força, e queria decretar fundar a supremacia judaica, que eles é que conduziriam a terra. O poder estaria em mão deles. Então eles não entenderam a missão de Jesus, e da mesma forma perseguiram os apóstolos e crucificaram Jesus, recusando pela segunda vez o convite do rei às bodas. Continuando, sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Nessa parábola, a figura do rei encolerizado, do Deus raivoso e encolerizado, ela não se coaduna com aquele Deus que nós conhecemos, que é o Deus soberanamente justo e bom, conforme os Espíritos colocam para Kardec, e conforme todas as religiões pregam que Deus é bom e justo, Então essa figura do rei encolerizado não bate com essa imagem que nós fazemos de Deus. Então ela só pode, essa cólera, esses exércitos, ele só pode simbolizar a lei de causa e efeito, que traz consequências para os espíritos quando eles agem em discordância com as leis divinas. Quanto à alegoria do incêndio, quanto à referência ao fogo, no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, o fogo faz conotação com a presença de Deus e como elemento de purificação. Então, é a lei de causa e efeito e a purificação através das reencarnações. E realmente há uma relação, quando Jesus fala do queimar a cidade, há uma relação com o que nos diz a história, que no ano de 586, Roma invade Jerusalém e destrói toda a cidade. É uma referência com a parábola. Então o rei disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos dos que foram chamados. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos os que encontrardes. Os servos então saíram, foram às ruas, e todos que encontravam pelo caminho, eles traziam para o festim das bodas, bons e maus. E dessa forma a sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Essa é uma referência feita por Jesus de que todo o Evangelho seria pregado a todas as gentes. Depois da crucificação do Mestre, e com o advento das religiões que se multiplicaram e que se espalharam, os templos, as igrejas, os lugares de adoração, de fé,
acabaram cheios, né? Acabaram lotados, com muitas pessoas. Então, pessoas que são, na realidade, os candidatos ao festim das bodas, que somos todos nós, né? O rei então entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, e percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio. Então disse o rei a gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem seria digno de usar a túnica nupcial? Seriam aqueles que desenvolveram em si as virtudes, né? Que desenvolveram a bondade, a pureza, a mansuetude. Esses estão aptos a usar a túnica nupcial. Quando você vai a uma festa, você mostra que já está pronto, que já está preparado, né? Quando você está vestido de acordo. Então, por exemplo, você vai numa festa de casamento. Em que momento você já está pronto, preparado para ir à festa? Quando você estiver vestido adequadamente para adentrar a festa, né? No festim das bodas é a mesma coisa. Quando estaremos preparados? Quando estivermos desenvolvendo dentro de nós as virtudes e quando estivermos observando as leis de Deus, né? Então, nós vemos, por exemplo, que o rei chamou para o festim das bodas os bons e os maus. Todo mundo entrou indistintamente, né? Então, nós podemos imaginar que Deus espera de nós não coisas extraordinárias, que não realizemos coisas extraordinárias. Porque se Ele quisesse que nós realizássemos coisas extraordinárias, Ele teria convidado só os bons, não teria convidado os maus que não têm condições de fazer as coisas extraordinárias. Então, na realidade, talvez o que Ele espera de nós é a boa vontade para estarmos ali no festim das bodas, que procuremos pelo menos trabalhar, fazer por merecer para estar ali no festim das bodas. Então, a primeira qualidade da túnica nupcial é a boa vontade, porque é pela boa vontade que nós vamos nos melhorando. Por exemplo, nós vamos ao centro espírita, né, ao templo da nossa fé, e vamos nos familiarizando com a rotina, né, da casa, com as rotinas do movimento, vamos nos entrosando, vamos desenvolvendo pequenas tarefas e dessa forma nós vamos desenvolvendo, nós vamos buscando o nosso crescimento espiritual, devagar, com coisas pequenas, vamos crescendo devagar, mas o importante é a boa vontade. Às vezes, quando nós falamos em desapego material, quando nós convidamos as pessoas para vir ao centro espírita e dizemos: nós precisamos ir para estudar, precisamos ir para ouvir o Evangelho, precisamos ir para o trabalho, né? As pessoas convidam na casa do centro espírita, as pessoas nos interpretam de uma forma equivocada e acabam por nos classificar como fanáticos, como desocupados. Você não tem o que fazer, por isso que você vive no centro.
Ah, você vive no centro porque você é fanático. Mas não é, né? Não é nada disso. Não se trata de nós abandonarmos a nossa vida material. Nós vivemos no mundo da matéria e precisamos da vida material. A questão é ter um equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Nós precisamos das duas. As duas são importantes, porque há pessoas que se entregam, que se ocupam totalmente da vida material e esquecem da vida espiritual. E o contrário é verdadeiro. Há pessoas também que se lançam nos trabalhos espirituais e esquecem totalmente da vida material, da vida de relação, sociedade, família. Então há um prejuízo aí. O importante é que nós tenhamos o equilíbrio, os momentos que nós devemos dedicar ao culto da nossa vida material e o momento que nós devemos dedicar ao culto da vida espiritual, né? Então o rei disse: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Os Espíritos dizem que nesse instante Jesus fala de uma separação. Ele está falando do processo de estar com os pés e as mãos amarrados, né? Pois veja só, não foi o rei que apareceu na sala onde estava reunindo todos os convidados, né, que os servos trouxeram, os bons e os maus. Não foi ele que apareceu na sala e aleatoriamente começou a dizer: amarra a mão e os pés desse, daquele e tal. Ele não fez isso. Ele mandou amarrar os pés, atar os pés e as mãos do homem que compareceu à festa sem estar vestido com a túnica nupcial. Quer dizer, ele foi para a festa sem estar preparado para fazer parte daquela festa. Então, na visão espírita, isso significa que somos nós mesmos os causadores das nossas dores, somos nós mesmos os causadores do nosso sofrimento. Então não há aí um processo de injustiça, né? Há um processo de separação que é necessário. Quando nós pensamos, né, nessa citação, atar os pés e as mãos como sendo uma punição, e que não é, porque a pessoa desequilibrada, por exemplo, ela precisa ser contida, não por vingança, não por castigo, mas para que ela não se prejudique mais ainda, né? Nós temos que limitar a liberdade dela, para que ela não cause um mal maior a ela mesma, né? Então, atar a criatura para que não se prejudique mais ainda, ata-lhe os pés e as mãos. Quantos espíritos, né, nessa simbologia, quantos espíritos reencarnam em condições miseráveis, em condições dolorosas, limitados fisicamente, mentalmente, porque na encarnação passada cometeram crimes contra si mesmos, como por exemplo o suicídio. Então nessa encarnação ele volta com os pés e mãos atados, para que ele não cometa o mesmo crime, para que ele não erre novamente, né, e se prejudique ainda mais, né, para que ele não caia no mesmo erro. Nós vemos muito essa questão do atar os pés e as mãos, por exemplo, no livro Nosso Lar. Quando André Luiz vai até, se não me engano, até Clarencio, para pedir a ele
um trabalho, porque ele estava nas câmaras de retificação e ele queria trabalhar. Então ele foi até Clarencio, mas Clarencio tinha uma metodologia de atendimento muito peculiar. Ele atendia 2 pessoas de uma vez só, por vez. E quando chegou na vez de André Luiz, foi André Luiz e foi uma senhora. E Clarencio então se voltou para a senhora e falou para ela, perguntou a ela qual era o pedido que ela queria fazer, por que ela estava ali. E ela disse que ela havia ido ali para pedir a permissão para vir à terra visitar os seus familiares. Clarencio então perguntou a ela: quantos créditos você tem? Porque no mundo espiritual nós trabalhamos, e para o pagamento do nosso trabalho são créditos, que André Luiz chamou de bônus horas. Então ele perguntou à mulher, à senhora, quantos créditos você tem para que seja concedido a você esse direito de ir visitar a sua família. Era uma quantidade mínima, irrisória. Ela não tinha quase nada. Então Clarencio disse a ela: vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar no departamento tal, para que você junte créditos e você obtenha então o seu pedido atendido, o direito de visitar a sua família. Ela disse: não, aí nesse departamento não dá, as pessoas são insuportáveis, eu já estive lá e não deu certo. Então vá para o departamento tal. No departamento qual? Não, também aí não dá. Aí não dá porque as pessoas que dirigem esse departamento não combinam comigo, eu não me dei bem com elas, não vai dar. Clarencio ainda fez mais uma ou 2 sugestões para ela, mas não foi assim. Então, ele vendo isso, ele falou: minha irmã, vamos fazer o seguinte, você vai para o Parque das Águas, vai descansar, vai fazer um retiro, vai fazer uma meditação. Quando você estiver melhor e achar que estiver em condições de trabalhar, então você volte e nós arrumaremos o serviço para você, você obterá os créditos e vai atendida no seu pedido. Bem, ele dispensou a senhora, voltou-se para André Luiz e perguntou a ele: e você, meu irmão, qual o seu pedido? Eu acredito que a cara de André Luiz estava pegando fogo, de vergonha, ele já devia estar embaixo da cadeira, porque ele havia ido ali pedir a Clarencio o trabalho do doutor André Luiz, quando ele pegava o seu jaleco branco, quando ele era um doutor em pesquisas, em clínica, quando ele era um médico famoso na terra. Então o trabalho que ele queria era o de médico, conforme com o status e poder que ele tinha quando ele estava na terra. Só que no plano espiritual as coisas são diferentes. Então André Luiz não estava vestido com a túnica nupcial. Clarencio então disse para ele: então eu vou te indicar um trabalho. Você vai começar na Câmara de Retificação como auxiliar de enfermagem, varrendo o chão, limpando o ambiente, cuidando dos doentes, auxiliando os doentes naquilo que eles desejassem. Atou os pés e mãos de André Luiz para que ele não se prejudicasse ainda mais uma vez. E ele foi então desenvolver os trabalhos mais simples
passando por cima do seu orgulho, da sua vaidade. Então, Clarencio ata as mãos de André Luiz e os pés para que ele não se prejudicasse. O pranto e ranger de dentes, e essa é uma referência à dor mesmo. Às vezes, só com a dor, nós conseguimos dar valor e perceber aquilo que nós temos. Muitas vezes, nós não valorizamos o que nós temos, aquilo que possuímos. Então, a dor é a nossa melhor amiga, porque ela faz com que nós façamos escolhas melhores para nós mesmos. Então, a vida é feita de ciclos. Os primeiros servos, os profetas, foi um ciclo. E esses ciclos se fecham, assim como eles acontecem, eles se fecham. Jesus, quando fala do festim das bodas, ele estava falando exatamente de um ciclo, de um momento que estava começando. O da oportunidade de melhoria da humanidade. Então Jesus está falando das oportunidades que, se nós não aproveitarmos, nós não vamos saber quando é que teremos novamente uma oportunidade como essa. Ele fala do momento que é muito importante para nós. Nós vemos muito as pessoas falarem do mundo de regeneração. Estamos em caminhos de mundo de regeneração. Então é preciso que nós aproveitemos, é preciso que nós vistamos a túnica, ou nós teremos os pés e as mãos atados e tirados, seremos tirados do festim das bodas. A questão que fica para nós é: eu fui convidado para um banquete, eu quero ir? Essa é a questão que fica. Eu quero ir ao banquete? Ou eu prefiro me ocupar com outros encargos na vida, outras preocupações? Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, diz o rei, diz Deus. Não adianta nós vestirmos a túnica, não adianta nós, esse papel do lado lascado, não adianta nós virmos a casa espírita, ouvirmos o Evangelho, tomarmos passe, bebermos água frutificada, se nós não trouxermos o Evangelho dentro do nosso coração. Se nós não agirmos, se nós não pautarmos a nossa vida dentro das leis de Deus e do que nos aconselha Jesus nos Evangelhos, nada disso vai adiantar. Então, sobre a forma de alegoria, essa parábola do festim das bodas, ela nos transmite lições muito importantes para a nossa vida atual, para aquilo que estamos vivendo hoje. O convite para o festim, em todos os tempos, tem sido feito para nós. Primeiro foi a vinda de Moisés e dos profetas. Nós declinamos o convite. Depois veio Jesus e os apóstolos, e novamente nós recusamos. E agora o Rei nos envia o Espiritismo, a doutrina espírita como forma de convite ao festim das bodas. E nós ainda estamos pensando se aceitamos ou não.
Cristiane Fioravante Reis, que é uma trabalhadora da FEG, Federação Espírita do Estado de Goiás, ela diz o seguinte, com muita propriedade, ela diz assim: em essência, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, sendo destinados à perfeição por meio de seu próprio esforço. Assim, o convite para participarmos do festim se encontra escrito na consciência de todos, desde o momento da criação do Espírito. Por isso, e a todo momento, todos os Espíritos são chamados a deixar de gravitar em torno de si mesmo ou do seu próprio ego, para gravitar em torno de Deus e de suas leis, como cita Paulo de Tarso na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde em paz e que Ele nos ilumine o discernimento para que façamos